Estudo de Deuteronômio 6 e 15 da tarde comentado e explicado. By Bibliaco Post de 12 de março de 2020. Facebook, Twitter, WhatsApp e LinkedIn. O Senhor teu Deus te suscitara dentre os teus irmãos um profeta como eu, é a ele que devereis ouvir. Deuteronômio 6 e 15 da tarde. Comentário de Albert Barnes. Os antigos pais da Igreja e a generalidade dos comentaristas modernos consideraram Nosso Senhor o profeta prometido nesses versículos. É evidente apenas no Novo Testamento que o messiânico foi a interpretação credenciada entre os judeus no início da era cristã. Compare as referências marginais e João 4 e 25 da manhã, nem nosso próprio Senhor, quando declara que Moisés escreveu sobre ele. João 5 e 45 da manhã menos 47, deve ter outras palavras mais diretamente em vista do que essas, as únicas palavras nas quais Moisés, falando em sua própria pessoa, dá qualquer previsão do tipo. Mas os versículos parecem ter uma referência adicional, não menos evidente se subsidiária, a uma ordem profética que deveria permanecer de tempos em tempos, como Moisés fizera, entre Deus e o povo, que deve tornar conhecida a vontade de Deus para com este, o que por sua presença tornaria desnecessário que Deus se dirigisse diretamente ao povo, como no Sinai. Deuteronômio 6 e 16 da tarde, compare Deuteronômio 5 e 25 da manhã e segues, ou que o próprio povo, por falta de conselho, recorresse às superstições do pagão. De fato, nas palavras diante de nós, Moisés promete tanto uma ordem profética quanto o Messias em particular como seu chefe, de uma linha de profetas culminando em um indivíduo eminente. E na proporção em que vemos em Nosso Senhor as características do profeta mais perfeitamente exibidas, devemos considerar a promessa de Moisés como nele mais completamente cumprida. Comentário de Thomas Coke. Ver. 15. O Senhor teu Deus te levará um profeta, etc. Por mais clara que seja essa profecia, ela foi estranhamente pervertida e mal aplicada, mas é concebido que nada estará querendo o entendimento correto da profecia e a conclusão, se pudermos mostrar primeiro, que profeta estava aqui particularmente destinado. Segundo, que esse profeta se parecia com Moisés em mais aspectos do que qualquer outra pessoa. E terceiro, que os israelitas foram, e ainda são, severamente punidos por sua infidelidade e desobediência a esse profeta. Então, alguns têm opinado que Josué era a pessoa, de Sirache 46 para 1 e Josué 1 e 17 da manhã, ou que Jeremias é fortemente aludido nesta profecia, e a Barbanel, no prefácio de seu comentário sobre Jeremias, calcula 14 detalhes em que se parecem, observando que Jeremias profetizou 40 anos, assim como Moisés. Outros, mais numerosos, entendem isso de uma sucessão de profetas, e eles acharam sua opinião sobre o contexto, mas todos os que favorecem esses sentimentos diferentes geralmente concordam que o principal objetivo e o objetivo final da profecia era o Messias. A passagem no Cap. Deuteronômio 34 para 10 se refere claramente a essa previsão e refuta inteiramente a noção de Josué ser um profeta como Moisés, porque afirma expressamente que nunca mais houve profeta em Israel como Moisés. Se essa passagem foi acrescentada após a morte de Moisés, como evidentemente foi, como alguns imaginam pelo próprio Josué, então, consequentemente, este último não era um profeta como Moisés, na opinião geral. Se a adição foi feita a uma distância considerável de tempo após a morte de Moisés, como as próprias palavras sugerem, não surgiu um profeta desde, etc. Segue-se que a Igreja judaica não tinha a concepção de uma sucessão perpétua de profetas a serem levantados como Moisés, e, se Esdras fez o acréscimo, como geralmente se acredita, depois do cativeiro babilônico, então é evidente que nem Jeremias, nem nenhum dos profetas antigos foram estimados como Moisés. Além disso, como Rubigante observa bem, Josué não podia ser entendido pois estava vivo, enquanto esse profeta é mencionado no futuro, eu vou aumentar. Josué também não era um legislador como Moisés.
A palavra está no número singular, um profeta, e por que então devemos entendê-lo de uma sucessão de profetas, ou nos afastar da construção literal, sem necessidade aparente disso? E como o todo corre em número singular, ninguém, com o mínimo conhecimento da língua hebraica, pode imaginar uma sucessão de profetas. Outras nações ouviram encantadores e adivinhos, ver. 14 Mas o Senhor não quis que eles o fizessem, ele já havia lhes dado um guia melhor e levantaria para eles outro profeta, superior a todos os encantadores e adivinhos do mundo, a quem eles deveriam ouvir. Se apelarmos para o fato, descobriremos que nunca houve profeta, muito menos uma sucessão de profetas, a quem os judeus estimavam como Moisés. O mais alto grau de inspiração é por eles denominado mosaico, e enumeram 4 circunstâncias, nas quais ele tinha a vantagem de todos os outros profetas. A afirmação de Jeremias é abandonada pelo próprio Abarbanel que, em seu prefácio aos profetas menores, reconhece que ele é inferior a Isaías, e em muitas coisas não deve ser comparado a Ezequiel, mas um profeta deveria ser ressuscitado como a Moisés, e quem já se assemelhou a ele em sua superioridade característica, exceto Jesus, o Messias? Abarbanel tem uma fuga nobre em seus comentários sobre os profetas menores, que limitam a profecia inteiramente a Cristo. Ele será exaltado acima de Abraão, levantado acima de Moisés, e será superior aos anjos, e assim foi, como aprendemos com suas próprias palavras, antes de Abraão existir, eu sou. E devemos mostrar como esse profeta se parecia com Moisés. Eusébio, e alguns escritores modernos, marcaram uma variedade de detalhes impressionantes, nos quais Moisés e Cristo se assemelhavam, e que são mencionados nas reflexões no final deste capítulo, mas a semelhança, que é a característica que distingue Moisés de todos os outros profetas, deve ser fundamentada em sua capacidade legislativa, e nessa qualidade ninguém além de Cristo se parecia com ele. É nesse sentido que Eusébio explica os termos como você, quando diz que eles significam um segundo legislador como Moisés, e a razão designada no texto para enviar esse profeta evidencia, não apenas o fato de ele ser investido com esse caráter, mas esse era o grande ponto de semelhança entre ele e Moisés. O povo havia pedido que as leis divinas não lhes fossem entregues de uma maneira tão terrível. Deus aprovou o pedido e prometeu elevar-lhes um profeta como Moisés, ou seja, um legislador que deveria entregar suas ordens a eles em uma maneira familiar e gentil. Agora, nenhum dos profetas judeus era legislador em todo o espaço intermediário entre Cristo e Moisés. Vou colocar minhas palavras na boca dele, etc. Prova claramente, diz Rubigante, uma legislação extraordinária e diferente da de Moisés, pois, se fosse comum e semelhante ao de Moisés, o povo não ouvira tanto esse profeta como o próprio Moisés. Em consequência dessa profecia, havia uma expectativa geral de que algum profeta extraordinário surgisse, o que prevaleceu particularmente na época de nosso Salvador. Os judeus então, assim como desde então, aplicaram essa profecia ao Messias, o único profeta que eles permitiriam ser tão grande ou maior que Moisés. Os 5.000 alimentados por milagre no deserto confirmam esta verdade. Isto é, na verdade, disseram eles, aquele profeta que deveria vir ao mundo, e São Pedro e Santo Estevão aplicam diretamente essa profecia a Cristo, Atos 3:22 da manhã menos 23, Atos 7:37 da manhã, que eles podem muito bem ser justificados em fazer, pois ele responde plenamente a todas as marcas e caracteres dados do profeta como Moisés. Ele foi ressuscitado dentre seus irmãos, ele teve comunicação imediata com a deidade, como Moisés, ele realizou sinais e maravilhas, embora muito maiores que os de Moisés, e como acabamos de observar, ele era um legislador, assim como Moisés. Eu os levantarei profeta, diz Deus, e o povo glorificou a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. 7:16 da manhã. Porém minhas palavras em sua boca, diz Deus, ou darei minhas palavras como no hebraico, e nosso Salvador diz, eu lhes dei as palavras que me deste.
João 17:8. Falareis a eles tudo o que eu ordenar, diz Deus, e nosso Salvador diz, eu não falei de mim mesmo, etc. João 12:49-50, ver também ver. 46. Mas para mais informações, referimos-nos às reflexões no final do capítulo. E devemos mostrar que os israelitas foram e ainda são punidos por sua desobediência a esse profeta. De fato, não há muitas palavras para provar isso, é visível para todo o mundo, a profecia é clara e expressa, a ele ouvireis, ver. 19 E todo aquele que não der ouvidos, eu o exigirei, isto é, de acordo com o LXX, eu o punirei severamente por isso, o antecedente sendo colocado para o consequente. Os juízes primeiro perguntaram e depois punidos. Essa profecia, como provamos acima, evidentemente se relaciona com Jesus Cristo. O próprio Deus, de certa maneira, aplica isso a ele, pois quando ele foi transfigurado, Mateus 17:5 disse a vós, ouviu, fazendo alusão clara a essas palavras de Moisés, a ele ouvireis, e assim o indicava ao profeta como Moisés. Acontece São Pedro, citando esta profecia, que toda alma que não ouvir esse profeta será destruída entre o povo, uma terrível denúncia. Que sabemos ter sido totalmente executado sobre os judeus, e para mais a respeito, nos referimos como antes, às reflexões. Somos principalmente devedores por esta nota à dissertação de Bishop Newton. 6, volume 1, onde o leitor deseja ver mais sobre o assunto será satisfeito, não menos que consultando o bispo Sherlock sobre o uso e intenção de profecia, discurso 6, defesa do bispo Chandler Cap. 6. Seita. 2. E o ensaio de Psyche sobre a religião cristã. Vamos apenas acrescentar que não há necessidade de ser muito solícito respeitando a conexão dessas palavras. O sentido do discurso está terminado e completo no versículo 14. Moisés ali exorta os israelitas a evitar as superstições de seus vizinhos pagãos, de uma reflexão sobre o cuidado de Deus por eles em todos os aspectos. Na ocasião em que, recordando a promessa que Deus havia feito aos hebreus, de um futuro e superlativamente excelente profeta a seguir surgir e instruí-los, ele estabelece essa promessa, e a afinidade do sujeito o leva a falar da regra principal pela qual eles podem distinguir os verdadeiros profetas dos falsos. Essa é toda a conexão que precisa ser buscada no final deste capítulo, de uma atenção a qual vemos que os argumentos que pretendem provar pelo que segue essa importante profecia, que não se pretende um profeta, mas uma sucessão de profetas, não têm fundamento algum. Mas aqueles que se aprofundariam mais nessa investigação, nos referimos aos sermões do Dr. L. Tuels pregados na palestra de Boyle, Seme. 10 e 11, observaríamos apenas que o testemunho dado por Deus a Moisés, Números 12, é posterior mais de um ano à promessa de um profeta como ele. Comentário de Adam Clarke. O Senhor teu Deus te levará um profeta, em vez de adivinhos, observadores dos tempos, etc. Deus aqui promete dar a eles um guia infalível que deve lhes contar tudo o que for para sua paz, para que suas declarações respondam completamente ao fim de todo o conhecimento que se pretendia obter pelas pessoas já especificadas. Como eu fiz. Um profeta, um legislador, um rei, um mediador e o chefe ou chefe do povo de Deus. Essa era a própria pessoa de quem Moisés era o tipo e quem deveria realizar todos os grandes propósitos do ser divino. Um profeta como nunca havia aparecido antes e que não deveria ter igual até a consumação do mundo. Este profeta é o Senhor Jesus, que estava no seio do Pai e que veio declará-lo à humanidade. Toda palavra dita por ele é um oráculo infalível e vivo do próprio Deus, e deve ser recebido e obedecido como tal, sob a dor do eterno desagrado do Todo-Poderoso.
Veja Deuteronômio 6 e 19 da tarde, Atos 3 e 22 da manhã, Atos 3 e 23 da manhã, e veja a conclusão deste capítulo, Deuteronômio 6 e 22 da tarde, nota. Tampouco há dúvida de que Isaías tomou essa doutrina da passagem diante de nós, quando ele primeiro condena os erros que os homens por sua curiosidade inventam para si mesmos, e depois ordena aos fiéis que simplesmente prestem atenção à lei e se contentem com isso. Forma de instrução, a menos que desejassem ser miseravelmente enganados. Por isso, concluímos que a expressão profeta é usada por Enalage para vários profetas. Pois é completamente absurdo, como alguns fazem, restringi-lo a Josué ou Jeremias, já que Moisés está aqui tratando da maneira contínua do governo da igreja, e não está falando do que Deus faria em pouco tempo. A opinião deles não é mais correta, que a aplica estritamente somente a Cristo, pois é bom ter em mente o que eu disse a respeito da intenção de Deus, a saber que nenhuma desculpa deve ser deixada para os judeus, se eles se desviarem para espíritos familiares, pythones ou mágicos, já que Deus nunca os deixaria sem os profetas e professores. Mas se ele os tivesse indicado somente a Cristo, surgiria naturalmente a objeção de que era difícil para eles não terem nem profetas nem revelações por 2000 anos. Tampouco há força nesses dois argumentos sobre os quais alguns insistem em que o profeta, de quem Moisés presta testemunho, deve ser mais excelente do que aquele que o proclamou, e que o elogio de que ele deveria ser semelhante a Moisés não poderia ser aplicado aos profetas antigos, uma vez que é dito em outro lugar que não havia um profeta que não gostasse dele. Deuteronômio 34 para 10. Parêntese que fecha, pois ele não diminui sua dignidade, recomendando que quem quer que seja enviado por Deus seja ouvido, sejam eles iguais ou inferiores, e quanto à comparação, essa partícula traduzida como psico, nem sempre denota igualdade. Portanto, é verdade que não havia profeta como Moisés, ou seja, semelhante a ele em todos os aspectos, ou em quem tantos dons foram exibidos. No entanto, não é menos verdade que todos eram como Moisés, porque Deus estabeleceu sobre sua igreja uma sucessão contínua de professores para executar o mesmo cargo que ele. Isso é mencionado nas palavras porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 11 e 13 da manhã e Lucas 4 e 16 da tarde, onde vemos outros unidos como colegas com Moisés no governo da igreja, até a vinda de Cristo. Contudo, Pedro acomoda de maneira adequada e elegante esse testemunho de Cristo, Atos 3 e 22 da manhã, não com exclusão de outros servos de Deus, mas para advertir os judeus de que, ao rejeitarem a Cristo, estão ao mesmo tempo recusando esse benefício inestimável de Deus, pois o dom de profecia floresceu tanto entre seu povo antigo, e os professores haviam sido constantemente designados para suceder um ao outro que, no entanto, deveria haver alguma interrupção antes da vinda de Cristo. Portanto, naquela triste dispersão que se seguiu ao retorno do cativeiro babilônico, os fiéis se queixam no Salmo 74 para 9, não vemos nossos sinais, não há mais profeta. Por esse motivo, Malaquias exorta o povo a se lembrar da lei dada em Horebe, e imediatamente depois acrescenta, eis que eu vos envio Elias, o profeta, etc. Malaquias 4 para 4 rosto piscando tanto quanto dizer que estava na hora em que uma doutrina mais perfeita deveria ser manifestada e mais completa. A luz deve brilhar. Para o apóstolo diz verdadeiramente que Deus que em diversas ocasiões e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, Hebreus 1 para 1, 2 rosto piscando. E, de fato, pelo aparecimento da doutrina do Evangelho, o curso da doutrina profética foi completado, porque Deus assim exibiu completamente o que foi prometido por este. E isso foi tão amplamente compreendido que até a mulher samaritana disse que o Messias estava chegando, que contaria todas as coisas. João 4 e 25 da manhã.
A isso, então, o que recentemente citei quanto à transição da lei e dos profetas para o Evangelho se refere, e portanto, fica claro que essa passagem foi mais adequadamente exposta por Pedro como relacionada a Cristo, pois, a menos que os judeus decidissem acusar Deus de falsidade, cabia a eles olhar para Cristo, a cuja mão foi prometida a confirmação da doutrina e a restauração de todas as coisas. Eles haviam sido, durante muito tempo, destituídos de profetas, dos quais Moisés havia testemunhado que eles nunca os desejariam, e a quem ele havia prometido como 295 ministros legais por manter o povo em lealdade, para que não se voltassem. A parte de superstições, eles não tinham, portanto, nenhuma religião, ou então era esperado o maior dos professores, que em sua própria pessoa, Unus, apresentaria a perfeição do ofício profético. Mas devemos observar as circunstâncias peculiares pelas quais Deus restringe as más afeições dos judeus. Não era um ato comum de sua indulgência que ele levasse para si profetas dentre aquele povo, para que não precisassem correr a distância em busca de revelações, e ao mesmo tempo que fossem ensinados familiarmente, de acordo com sua capacidade. Mas com relação à comparação que Moisés faz entre ele e outros profetas, seu efeito é elevar seus ensinamentos na estimativa dos homens. Eles estavam acostumados a esse modo de instrução, a saber, ouvir Deus falando com eles pela boca de um homem, e a autoridade de Moisés foi tão completamente estabelecida, que eles foram firmemente persuadidos de que estavam sob o governo divino, e que todas as coisas necessárias para a salvação lhes foram reveladas. Deuteronômio 5:5 Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram um monte. E ele disse. Deuteronômio 6:18 Da tarde levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 34:10